Olá você, querido estudante aqui, acompanhando o canal, nosso canal no YouTube. É um prazer ter você aqui com a gente. E o meu tema de hoje vai ser uma introdução aos vetores, um conceito tão importante na física. Bom, então vamos lá. Eu demorei para gravar um pouquinho esse vídeo, porque eu queria gravar algo que fosse rápido e que fizesse sentido para você. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber e entender na física é que as grandezas elas podem ser de dois tipos. Você já deve conhecer, né? As grandezas escalares. Grandezas escalares são aquelas definidas apenas pelo valor e a unidade de medida. Eu não preciso dizer, por exemplo, qual a direção, o que está acontecendo. Quando eu falo, por exemplo, que o tempo de acontecimento de um determinado evento é igual a 2 segundos, essa informação para mim ela já é completa, ok? Se eu falo que a massa de um determinado objeto é 1 kg, ok, informação completa também. Se eu falo, por exemplo, que a temperatura em Guaratinguetá é de 45 graus, aqui é quente, pessoal. A informação ela está completa, ok? Eu só preciso do valor e da unidade de medida. Isso define uma grandeza escalar, ok? Outro tipo de grandeza que a gente está interessado em ver nesse momento são as vetoriais. As vetoriais, só a unidade de medida e o valor elas não definem muito bem. Por exemplo, se fala que a velocidade de um determinado carro é de 40 km por hora, você me pergunta, tá, mas ele estava indo, estava vindo. A gente não consegue entender muito bem isso. Se eu falo que a força aplicada sobre determinado objeto é de 10 newton, você vai me perguntar, ué, mas essa força é de cima, é de baixo, é de dentro para fora, é de fora para dentro? Então por isso que a gente chama essas grandezas de vetoriais, porque a direção, o sentido e a intensidade, eles são aquilo que definem, né? Aquilo que define essas grandezas. Então quando a gente fala de vetor, a gente costuma usar uma setinha aqui em cima, aqui da letra que representa a nossa grandeza. E aqui, como eu estou falando 40 km por hora e 10 newton, a gente chama isso de módulo. Então eu posso colocar aqui as barrinhas do módulo. E aqui eu estou falando, a intensidade da força é de 40 newton. Se eu precisar representar isso aqui de forma completa, eu vou utilizar as representações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A intensidade da velocidade, o módulo da velocidade é de 40 km por hora. Então vamos lá. Um vetor, a gente caracteriza ele por direção, sentido e módulo. Para ser um vetor ele tem que ter essas três coisas. Então vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho aqui um vetor A. E um vetor B. Ok? Tá lá. Então para o nosso vetorzinho A, qual que é a direção? A direção dele é a direção horizontal.
Já para o meu vetor B, a direção também é horizontal. Se eu pensar em sentido, o sentido de A é da esquerda para a direita, a seta aponta para a direita. Então, o meu sentido é para a direita. E a intensidade, vamos supor que o A ele tem o módulo dele é igual a 10 unidades. Ok? Isso aqui é meu A. Se eu pensar no B, o B ele também tem direção horizontal. O sentido dele também é para a direita. Só que percebe que ele é um menorzinho. Então, por ele ser menorzinho, a gente diz aqui que o módulo dele é menor. Ok? Por exemplo, 5 unidades. Então percebe que tipo, o módulo ele está associado ao tamanho do meu vetor. Mas eu posso ter, por exemplo, vetores com o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, ó. Um vetor C e um vetor D. Mas eles se diferem por outras coisas. Por exemplo, ó, o C. O C, qual que é a direção do C? O C tem direção vertical. Qual que é o sentido de C? O sentido de C é para baixo. Qual que é o tamanho de C? Vamos supor, o tamanho de C é 4. Já o D, ele também é vertical. Ele aponta para cima. E o tamanho dele é o mesmo de C. Então percebe que eles podem ter tamanhos iguais, mas com sentidos opostos. Podem ter tamanhos iguais com direções diferentes. Eles podem ter tamanhos diferentes com o mesmo sentido, tamanhos diferentes com a mesma direção. Então, para caracterizar, percebe que todos esses vetores, são 4 vetores, todos eles diferem entre si, mas têm características também que são semelhantes. Então, para eu conseguir definir um vetor, eu realmente preciso aqui dessas 3 características, ok? Isso aqui define um vetor. Então, uma velocidade ela tem direção, ela tem sentido e ela tem uma intensidade. Uma força tem direção, tem sentido e tem intensidade. Uma posição, ela também tem a direção, tem sentido e tem o seu módulo. Eu vou fazer aqui com vocês, só para a gente ir para a parte de representações, a operação. Com vetor. Vou mostrar só uma operação com vetor, para ficar um pouquinho mais claro o que seria as nossas representações. Percebe que o vetor ele é um ente matemático, e como em exatas a gente faz conta com tudo, com o vetor a gente também faz conta. Enquanto que me interessa agora é a multiplicação de um vetor por um escalar, por um número. Por quê? O que acontece? Eu já vi, por exemplo, meu vetorzinho A de novo. Meu vetorzinho A. Você lembra, né? A direção dele é horizontal, o sentido dele é para a direita e o módulo dele é igual a 10. Se eu fizer, por exemplo, assim, 5 vezes A, o que acontece? O meu A, ele aumenta 1, 2, 3, 4, 5. Ele aumenta 5 vezes, ok? Então, quando eu multiplico um número por um vetor, eu posso aumentar esse vetor. Mas eu também posso, por exemplo, diminuir esse vetor.
0,5a. Quando eu multiplico por 0,5 ele fica a metade. Então percebe que eu posso aumentar o meu vetor, posso diminuir o meu vetor, e se eu multiplicar ele, por exemplo, por menos 1a, ele inverte sentido. Ok? Então eu posso fazer essas operações com vetores. Eu posso aumentar ele, eu posso diminuir ele, eu posso mudar o sentido dele. Perceba que a direção ela permanece a mesma, ele continua sendo horizontal. Para eu mudar a direção, eu tenho que fazer uma operação que seja com outro vetor, não com escalar. Com escalar eu consigo aumentar, diminuir e mudar o sentido dele. Só que olha só, essa representação que eu fiz aqui para vocês, né, direção horizontal, sentido para a direita, módulo 10, ela caracteriza de forma ali completa o que é um vetor, mas ela não é muito prática. Imagina que cada vez que eu tiver que escrever uma velocidade, escrever uma força, eu tenho que escrever qual que é a direção, qual que é o sentido, qual que é a intensidade. Por isso a matemática ela vai ajudar a gente com as representações. Representações de um vetor. Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou fazer aqui nessa primeira parte só o 2D. No próximo vídeo eu vou fazer aqui o 3D. Eu posso representar o meu vetor de uma forma cartesiana. Como assim? Vou pegar um vetor E, por exemplo. Vetor E. Ok? Esse meu vetorzinho E, ele tem uma direção, que aqui ela não está muito bem definida, né? Que direção que é essa? Ele tem uma intensidade, né? Eu vou colocar aqui que o módulo de E é 5. E ele tem um sentido que você consegue visualizar aqui qual que é o sentido de ele, está apontando para lá. Como é que eu posso fazer uma representação cartesiana, né? O plano cartesiano é aquele que você já conhece. Eu vou colocar ele aqui, a origem, coincidindo com a origem do vetor, ok? E aqui eu vou fazer uma espécie de projeção. Vou projetar ele aqui em cima e aqui, tá certo? Percebe que aqui é como se fosse a diagonal de um retângulo, né? Por isso eu posso chamar essa projeção aqui de retangular também. E eu posso dizer que E ele é a soma de um outro vetor aqui com esse outro vetor aqui. Então a minha representação de E, meu vetor E, ele pode ser representado por a soma de dois vetores, ok? Que eu vou chamar aqui de I e J. I vai ser aqui na minha reta do X e J vai ser aqui na minha reta do Y. Uma soma de dois vetores I e J, ok? E como é que a gente faz? Esse meu I e o meu J, eles têm unidade 1. Então, na verdade, quantos I's tem aqui e quantos J's tem aqui? Por exemplo, aqui nesse meu exemplo, eu vou usar aqui o meu I com 4 unidades e o meu J com 3 unidades. Ok? Então, eu estou dizendo que o meu vetor E
de módulo 5, ele pode ser representado pela soma de dois vetores. Um vetor de 4 vezes o tamanho de I e um vetor de 3 vezes o tamanho de J. A diagonal, aqui a gente já está acostumado a calcular, né? A diagonal, o tamanho desse meu vetor, é a diagonal do retângulo, que também pode ser aqui a hipotenusa de um triângulo retângulo, que no caso aqui seria o que? O meu módulo ao quadrado é igual ao que? A esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, aplicando só Pitágoras, né? E aí eu vou ter que o quadrado do módulo de E é igual a 16 mais 9. O módulo de E vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Ok? Então a ideia é que eu possa representar esse meu vetor aqui de intensidade 5 de uma forma, que é essa aqui, que embutida nela eu já consiga saber para qual direção que ele está apontando, qual que é a intensidade dele e qual que é o sentido. Ok? Essa é o que a gente chama de representação cartesiana. Uma outra representação que é muito comum aqui em 2D é eu fazer uma representação polar. Deixa eu pegar aqui nosso mesmo vetorzinho. Vetorzinho aí. Você sabe que a intensidade dele é 5. Só que agora, em vez de representar ele em I e J, eu vou representar ele como? A intensidade dele eu já vou dar direto. Que no caso aqui é 5. E aí eu vou dar, ao invés de fazer a projeção aqui, né? Fazer a projeção em J e I, eu vou dar esse ângulo. Esse ângulo θ aqui. Tem algumas formas de representar. Eu, como sou da área da elétrica, eu gosto muito de representar usando esse símbolo aqui. E aqui eu coloco o meu ângulo. No caso aqui o meu ângulo θ. Daí você me pergunta, né? Mas qual que é esse ângulo θ? Se eu tiver a representação cartesiana, fica fácil de achar esse ângulo, porque eu tenho um lado, eu tenho outro lado. O meu θ, ele seria a arctangente do meu cateto oposto, né? 4J, pelo meu cateto adjacente, que é o 3I. Opa, errei. O cateto oposto aqui é 3J, dividido aqui pelo 4. Arctangente. Aqui. Ou eu podia ter dado para você esse ângulo direto aqui. É um triângulo pitagórico, né? Ele tem um valorzinho dele ali, bastante conhecido. Ou eu podia fazer aqui apenas pela tangente. Essas são as duas formas da gente representar: a forma retangular, separando em I e J, ou essa forma aqui, que eu coloco o meu módulo direto e qual é o ângulo dele, ok? Eu vou voltar aqui mostrando para vocês as representações em 3D. Se você gostou, dá um curtir no vídeo, se inscreve no canal. Daqui a pouco tem mais.